Irmãos, abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 12. A exposição nesta noite será apenas dos versos 20 até o verso de número 25. Atos, capítulo 12, dos versos 20 a 25, irmãos, é o texto que será exposto hoje. Escute com atenção o que diz a palavra do nosso Senhor. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus bendito, a Tua palavra mais uma vez está aberta e neste momento, Pai, quero rogar a Ti que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use para a glória do Teu nome, na proclamação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra seja exposta com clareza e que aqueles que aqui estão possam ser exortados, alimentados, consolados por Ti. Usa-me, ó Deus, ó Senhor, eu te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós conhecemos os lemas da Reforma Protestante. Todo ano, no dia 31 de outubro, nós geralmente comemoramos a Reforma Protestante. Entre os solas da Reforma Protestante, nós temos aquele chamado Soli Deo Gloria. Somente a Deus a glória. Este é um lema que nós sustentamos e falamos e ensinamos com toda a alegria, porque trata-se de uma verdade bíblica. Tudo deve ser para a glória do nosso Deus. E esta verdade, inclusive, é captada muito bem e ensinada pelos nossos padrões doutrinários. Quando olhamos para o Catecismo Maior de Westminster, bem como para o Breve Catecismo de Westminster, nós encontramos a seguinte pergunta, como no breve: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou alegrar-se nele para sempre. Trata-se, então, de nossa responsabilidade e nós, como presbiterianos, conhecemos isto muito bem. Mas onde é que está o problema? O problema geralmente está na prática, porque o que acontece muitas vezes é que nós não fazemos tudo aquilo que nós nos envolvemos, muitas vezes, para a glória do nosso Senhor. Muitas vezes, quando fazemos muitas coisas nesta vida, em privado ou em público, mas geralmente essas coisas em público, nós acabamos procurando, visando, tendo como objetivo, alvo, não a glória de Deus, mas a nossa própria glória. E quando alguém então se dirige a nós e fala alguma coisa, elogiando talvez algo que tenhamos feito aqui publicamente, na igreja ou em outro lugar, ficamos envaidecidos, ficamos orgulhosos, ficamos pensando que nós somos pessoas importantes demais e se não fosse nós ou você, aquilo não teria acontecido, e ficamos ali tomando o louvor para nós, que deveria ser para Deus, a glória para nós, que deveria ser
para o nosso Deus. E veja, irmãos, isto é algo que nós experimentamos na nossa vida. Eu tenho certeza que em alguma medida você já experimentou isso na sua própria caminhada. E, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós veremos que agir deste modo é grave. Agir deste modo é pecaminoso. E o Senhor Deus, Ele não se agrada disto. Porque o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Nós temos visto, irmãos, como o Senhor Deus, em sua providência sempre santa, poderosa, tem conduzido o seu povo ali nos primeiros séculos da Igreja de Cristo, como nós temos contemplado aqui na nossa caminhada pelo livro de Atos. E nós vimos que, em muitas ocasiões, esse povo do Senhor, a Igreja de Cristo, é perseguida ferrenhamente, mas em muitos momentos também nós vemos a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo avançando gloriosamente. E nós vimos na última exposição como algo terrível aconteceu, mas, ao mesmo tempo, na mesma exposição, vimos algo glorioso acontecendo. Vimos que Herodes Agripas, neto de Herodes o Grande, ele foi alguém que, no seu objetivo de tentar ganhar a admiração e o favor dos homens e dos judeus naqueles dias, depois de ter matado a Tiago, apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, percebendo que a liderança daqueles dias se agradou daquilo, se voltou também contra um outro homem chamado Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos que Pedro ele foi encarcerado numa cadeia que nós poderíamos chamar de cadeia de segurança máxima. Era impossível que alguém conseguisse sair dali. 16 homens guardando Pedro, 2 deles acorrentados a Pedro. Mas o Senhor, então, em resposta à oração da igreja do Senhor Jesus Cristo, enviou um anjo. Este anjo, então, acordou a Pedro, tirou Pedro de lá extraordinariamente. Este homem se encontra com a igreja livre. E a igreja, então, fica grandemente admirada com o ato gracioso de Deus em resposta à oração do seu povo em favor de Pedro e também, obviamente, em favor da própria igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este homem, então, Herodes, tendo percebido que o seu intento, que as suas ferramentas eram muito inferiores à ferramenta que o Senhor Deus deu à igreja, que é a oração, e tendo visto que eles fugiram, consultou então aqueles que estavam guardando o cárcere, e então aqueles homens acabam sendo mortos, eles foram justiçados, porque deixaram que um homem que seria conduzido à morte fosse solto. E eles tiveram de pagar também com a sua própria vida. Mas Herodes, então, certamente não satisfeito com o que aconteceu, estando humilhado naquele contexto, vendo aquilo, ele sai. Mas não era somente este o seu propósito. Ele tinha outros intentos também. Haviam coisas que precisavam ser resolvidas. Havia uma comemoração que deveria ser feita, uma festa celebrada. E então, ele se dirige a um outro lugar. O texto nos diz, no versículo 19 do capítulo 12, no finalzinho, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Quanto tempo? Não sabemos, mas havia ali muitas coisas para serem resolvidas e festividades para celebrar, relacionadas ao imperador, que eles haveriam de se unir para então também celebrar naqueles dias em Cesareia. O texto então nos diz, no versículo de número 20, que algo estava acontecendo ali entre o próprio Herodes e outros homens de outra nação. O versículo 20 nos diz, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. É interessante nós olharmos para esta tradução
Mas uma outra tradução vai nos apresentar uma forma mais precisa do que estava acontecendo ali. A Corrigida Fiel nos diz assim: e ele, Herodes, estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Herodes estava grandemente aborrecido com essas pessoas dessas duas cidades chamadas Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades da Fenícia. E essas pessoas, elas sempre dependeram do apoio de fora para que eles pudessem receber na sua própria cidade, no seu próprio país, recursos que serviriam para a sua própria subsistência. São questões relacionadas ao próprio alimento. E é exatamente isto, inclusive, que o texto vai nos dizer, não é? Se você continuar lendo, o texto nos diz: porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. A outra tradução também nos diz algo semelhante, porque eles se abasteciam daquilo que vinha também do próprio Herodes. Então eles dependiam, neste sentido, do próprio Herodes. Mas uma divergência, uma inimizade foi estabelecida e nós não sabemos com precisão o que aconteceu. O texto simplesmente nos diz: houve divergência, Herodes estava irritado com essas pessoas. Porém, estes homens de Tiro e Sidom, eles queriam se reconciliar, porque, afinal de contas, se Herodes continuasse privando, impedindo o envio de alimento para estas regiões, eles certamente ficariam em maus apuros, eles ficariam em situação difícil, porque não haveria alimento para eles e para todo o seu povo. Então, era algo que envolvia até mesmo a própria vida deles. E eles procuram, então, ajustar essa questão. E o texto nos diz que estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação. Então, perceba que eles vão procurar ter algum tipo de diálogo, porque eles têm em vista a reconciliação. Pode ser traduzida a palavra aqui, reconciliação, por paz. É inclusive essa tradução que é apresentada pela Corrigida Fiel. O texto nos diz que eles foram até Blasto, que era camarista do rei, e pediam paz, reconciliação, paz com Herodes. Mas é interessante o que acontece aqui, e é possível, irmãos, que o meio através do qual eles conseguiram esta cessão com o rei foi algo não correto. Quando nós olhamos para a nossa tradução, o texto nos diz: porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto. A Corrigida Fiel nos diz que eles, obtendo a amizade de Blasto, e parece então que eles procuraram fazer por trás algum tipo de suborno, algum tipo de conversa, aquele famoso e lamentável jeitinho brasileiro, não é, como algumas pessoas dizem, tentando então por trás fazer algum tipo de ajuste para que pudessem então conseguir o favor do rei, ou uma cessão com o rei, a fim de ter paz, trégua, a fim de que finalmente pudessem ter aquilo que eles tanto precisavam para a sua própria subsistência. E aqui então vemos estes homens envolvidos nisto. Aqui nós percebemos que este homem, o rei Herodes, ele era alguém que, por ser tão poderoso, e ele estava até mesmo disposto a, de alguma forma, a deixar muitas pessoas padecerem, simplesmente porque, por alguma razão, ele ficou grandemente aborrecido. E parece-nos que ele, inicialmente, não estava nem um pouco interessado em algum tipo de reconciliação com essas pessoas. Ele permitiu que a ira se elevasse ao seu próprio coração. Mas é interessante atentarmos para
o meio que essas pessoas procuraram esse tipo de reconciliação ou paz. Porque eles procuraram algum tipo de reconciliação ou paz se utilizando de um meio que não é correto. A ideia de você trazer algum tipo de propina ou algum tipo de suborno, tentando ganhar a amizade e simpatia de alguém para alcançar alguma coisa, não é algo correto. O desejo de reconciliação, o desejo de suprir a necessidade real que eles possuíam no seu contexto, era algo legítimo. Contudo, não podemos, como eles se utilizaram, nos utilizarmos de um meio ilícito para alcançar alguma coisa, mesmo que aquilo que nós estamos em busca seja algo urgentemente necessário. Nós não podemos pecar contra o nosso Deus. Nós não podemos nos utilizar de qualquer meio para alcançar aquilo que nós tanto precisamos. O meio correto é o meio justo, determinado pela própria palavra, não burlando-a, não fugindo dela, não quebrando as regras, não quebrando a lei, não com mentira, de forma alguma. Sobretudo nós que somos crentes e que tememos ao nosso Deus. Além disso, irmãos, eles estavam procurando também algum tipo de paz, reconciliação, também se utilizando de uma forma inadequada. Conversar para tratar. Procurar então outras pessoas que sirvam como alguém que vai fazer uma ponte, um mediador, é legítimo. Podemos e devemos fazer isto. Um conflito é estabelecido, a inimizade começa a reinar e então nós procuramos alguma forma para a reconciliação. Vamos procurar a pessoa para conversar, vamos procurar alguém que possa mediar, moderar a nossa conversa para que a paz que nós desejamos seja alcançada. E a palavra do nosso Senhor nos orienta, irmãos. Se possível, termos paz com todos os homens. O apóstolo, em Hebreus, capítulo 12, verso 14, nos diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia de ter paz com os outros, não é? Ser um verdadeiro pacificador é fundamental, mas utilizando-nos dos meios corretos. Procurando, então, estabelecer a paz à luz da palavra, através de uma conversa franca, através da sinceridade, através de um reconhecimento da sua falta, caso você seja o culpado, através de um chamado ao arrependimento do outro que é culpado. São várias as formas, diferentes os contextos, diferentes os meios para serem tratados, ou as formas, mas o meio sempre será o meio correto, determinado por Deus. Não utilizarmos de um meio que extrapole isso, que esteja fora disso, como esses homens estavam procurando ali estabelecer a paz a qualquer custo, até mesmo com o custo da verdade. Que é o tipo de coisa que nós não podemos promover, nunca considerar em nosso meio. Mas, irmãos, eles conseguiram. Blasto, este homem, que nós só sabemos que era camarista do rei, ele provavelmente foi alguém que se dirigiu ao rei, apresentando então ali aquela proposta, aquele pedido para uma sessão junto ao próprio Herodes. E nós sabemos, como o texto nos diz, que eles conseguiram. A palavra nos diz, no versículo de número 21, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Interessante o que acontece aqui. Veja, um dia foi determinado para que eles pudessem se encontrar, então haveria a ocasião oportuna para Herodes se encontrar com esses moradores de Tiro e Sidom. A sessão e o dia foi determinado. E então, neste dia determinado, algo interessante vai acontecer.
O texto nos diz que Herodes estava, neste momento, vestido de traje real, assentado no trono. Era este o modo que o próprio Herodes estava ali se comportando naquele contexto. E é interessante porque, irmãos, isso que é registrado aqui, nós também encontramos algo sendo registrado por um homem chamado Joséfo, um historiador muito conhecido. E é interessante que ele vai registrar exatamente este evento, nos trazendo algumas informações a mais que nós não encontramos aqui no livro de Lucas. É dito por Joséfo que Herodes, naquele dia festivo, se apresentou pela manhã no anfiteatro, no ambiente, então, onde eles haveriam de se encontrar. E ele se apresenta naquela manhã, com o sol, então, muito evidente naquele contexto em que ele estava caminhando, com um traje real que era prateado. Algo que, quando o sol batia, reluzia, brilhava, se destacava, a ponto de ele dizer algo como, quando as pessoas olhavam, não conseguiam olhar tão claramente para Herodes, porque o sol batia naquela sua roupa prateada e refletia, então, naqueles dias. Era como se ele quisesse, de alguma forma, se apresentar àquelas pessoas de Tiro e Sidom e outros, com a roupa real, mostrando ali a sua grandeza. Porque, afinal de contas, aquelas pessoas estavam ali numa condição de inferiores, como carecendo da misericórdia de um homem que procura se apresentar de uma forma bem distinta. Ele então se eleva sobre os outros, ele se assenta então ali no seu próprio trono e dirige palavras a todos aqueles que estavam diante dele. Ele faz então uma espécie de discurso dirigido àquelas pessoas naquele momento. Então, perceba o que está acontecendo então, imagine então a cena naquele dia. Herodes apresentando-se de modo glorioso àquelas pessoas. Mas qual foi a resposta então do povo naquele momento? O texto nos diz no verso 22, e o povo clamava. Quando ele falava, o povo clamava, é voz de um Deus e não de homens. Veja que loucura, então, o que acontece aqui. O povo de Tiro e também de Sidom, e provavelmente outros que estavam ali envolvidos, começaram a falar tais palavras. Certamente no meio daqueles que ali estavam, existiam pessoas envolvidas com um coração certamente idólatra, que começaram a atribuir a Herodes, em razão da sua grandeza, divindade. Outros, provavelmente, naquele contexto, só fizeram isso por bajulação. Provavelmente. Estavam ali, queremos o favor do rei, queremos a comida na nossa terra. Vamos bajular esse homem? Não é voz de homem, é voz de um Deus. Certamente, irmãos, havia algo dessa natureza acontecendo e é muito provável que esses homens estavam ali também bajulando muito o próprio Herodes. Estavam ali louvando e atribuindo a ele divindade. E mais uma vez, esses homens estão se utilizando daquela ideia: paz a qualquer custo, alcançar os meus desejos para alcançar as minhas necessidades através de meios ilícitos, ainda que isso seja algo errado. Eles vão atribuir divindade, vão chamar Herodes de Deus. E aqui, irmãos, nós encontramos essa triste realidade de pessoas, naqueles dias, envolvidas com o coração idólatra e também pessoas envolvidas com certa bajulação a um homem que se mostra como uma figura poderosa, como se ele fosse o próprio Deus. E, irmãos, ele faz isto consciente, certamente. Veja, Herodes Agripa I, ele era um homem envolvido com a religião. Ele, inclusive, participava das ocasiões de leitura da lei.
Ele se envolvia com as cerimônias feitas naqueles dias entre o povo judeu. Ele era alguém que conhecia a realidade estranha de procurar se apresentar com toda a pompa, tentando sugerir algo que ele não era. Mas é lamentável não somente vermos um coração deste homem inclinado a isto, mas vermos o coração das pessoas voltadas para isto. Como o homem é realmente e lamentavelmente idólatra. Como o homem é impressionante neste sentido. E sobretudo aqueles que não conhecem ao Senhor, atribuindo louvor, divindade a alguém que não é Deus. Veja, irmãos, isso fica muito gritante em vários aspectos, né? Você pega as religiões orientais, você olha para os indianos, e eles vão atribuir divindade a um animal. E vão chamar aquilo de Deus, sagrado demais para eles. Nós olhamos também mais próximo de nós, para o papismo, para os romanistas, os chamados católicos romanos, quando eles atribuem também a uma figura divindade. Maria tem todo o poder que Cristo tem. Ela é elevada acima dos homens comuns, como se fosse divina. Santos, a quem atribuem algum tipo de divindade, inclusive atributos que não são próprios dos homens, mas somente de Deus. E as pessoas se prostram e se dirigem a elas e falam com essas imagens de escultura, imaginando que elas são como Deus. A Igreja Católica pode até de repente dizer, não é isso que nós ensinamos, não. Mas na prática do catolicismo comum, essa é a realidade. E aquilo que acaba sendo uma prática comum para eles, acaba se tornando razão para dogma estabelecido na Igreja. E então eles acabam fazendo uma série de loucuras, atribuindo divindade a quem não é Deus. E nós devemos, irmãos, nos guardar disto. Devemos ter cuidado para que não caiamos no mesmo problema. Porque podemos não chamar alguém de santo e orar para ele, mas nós podemos olhar para alguém considerando aquela pessoa como algo elevadíssimo demais, em quem nós depositamos toda a nossa confiança e acabamos considerando ele como ídolo. E podemos ter muitos ídolos e cair no mesmo pecado de idolatria. E isto é algo lamentável. Mas quanto à bajulação, ao fim de alcançar algum tipo de benefício, agora mudando totalmente de contexto, nós podemos ver isso acontecendo muito. E não são poucas as pessoas, por exemplo, nesses dias de eleição aí para prefeito, vereador, um monte de bajuladores, tentando de alguma forma ter algum proveito ou parte ou benefício junto a alguém. E se utilizam de mentiras e tantas coisas para tentar então ser beneficiado, ser honrado por algumas pessoas que figuram aí como prefeitos, vereadores e coisas desta natureza. São muitos que lamentavelmente são inclinados a isto, para que possam então ter algum tipo de benefício meio errado, inadequado, para que possamos alcançar aquilo que nós tanto desejamos. Se trata-se de dinheiro, salário adequado, se trata então de benefícios materiais, os meios lícitos são o trabalho diligente. É honrado o trabalho, não se utilizando de outros meios que são contrários à vontade do Senhor, mas não são poucos os que agem aqui como essas pessoas de Tiro e Sidom. Não importa qual seja a necessidade de alguém, nunca é uma opção transgredir a lei do Senhor. Nunca será uma opção. Então essas pessoas estavam lá e elevam a voz, e chamam Herodes de Deus. Mas, irmãos, o texto ele vai nos mostrar que o pecado de alguém, em particular aqui, é sobretudo
marcado diante de nós. E o texto não vai apontar aqui como um pecado aquilo que as pessoas fizeram, ainda que nós entendamos à luz do texto e das verdades do Senhor que cometeram pecado. Mas o pecado que é marcado aqui é o pecado do próprio Herodes. Porque o texto nos diz o que acontece com ele. No verso 23 nos diz a palavra: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. O texto vai falar, irmãos, nos mostrando aqui a seriedade e a gravidade do pecado. E como o Senhor Deus, Ele nunca aprovará isto. Aponta para o Herodes, o pecado de Herodes. Não vai falar, o povo não deu glória a Deus. Mas vai falar, porque Herodes não deu glória a Deus. E veja, o que acontece então com este homem aqui é nos ensinado aqui, lamentavelmente, às vezes é até cantado, viu? Há uma música por aí no meio pentecostal que vai se utilizar esse texto, só que com a compreensão errada. Eles vão imaginar que o dar glória aqui é como que elevar a voz e ficar dando glória, glória, glória ao Senhor, e então, quando alguém não faz isso, é comida de bicho. O nome da música, inclusive, envolve isso, comida de bicho. E ele diz assim: um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar ao Senhor, morreu comido de bicho, porque não glorificou. E hoje aqui nesta igreja tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha logo com o varão. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. E quem falar mal do pastor, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Ele diz, e quem tem gatunete? Aí ele vai dizer sobre a internet, o gato que as pessoas fazem, né, para se utilizar da internet ou de algum outro tipo de canal pago, né, mas usando, sem pagar aquilo, ele vai dizer, vai ser comido de bicho, e quem falar mal do irmão, vai ser comido, e quem não der o dízimo, vai ser comido de bicho. E ele vai se utilizar esse texto e vai dizer, olha, e quem não glorificar, né? É muito engraçado. Nas minhas pesquisas, preparando o sermão, me deparei com isso aqui. Só que trata-se de algo totalmente estranho ao que nós encontramos aqui no texto. Por quê? Porque o que o texto nos diz é que um anjo do Senhor, veja, um anjo do Senhor o feriu. E a palavra que é usada aqui para ferir é a que é usada quando o anjo ele vai tocar, inclusive, o próprio Pedro, quando ele está ali na prisão. Só que aqui o anjo ele vai ferir Herodes. Enquanto o anjo estendeu a mão para simplesmente tocar e despertar Pedro, servo do Senhor, ele estava ali agindo como um servo de Deus em favor do povo de Deus. Aqui ele é usado como um servo do Senhor para executar a sua justiça. É usado para ser um instrumento do juízo do próprio Deus. Ele então, o anjo, vai ferir este homem naquele momento. E qual é a razão? Por ele não haver dado glória a Deus. E não é porque ele não glorificou, como as pessoas imaginam no meio pentecostal, glória, 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 ou coisa dessa natureza. Mas porque ele ao invés de ele dar a glória a Deus naquele momento, ele vai se orgulhar. Herodes vai se deleitar nas palavras das pessoas. Ele vai achar maravilhoso ser comparado com Deus e ser chamado Deus. Então, em razão dele abraçar isso e se deleitar nisso e abraçar isto com tanto fervor, irmãos, ele experimentou ali o juízo imediato do Senhor. Joséfo, falando acerca disto, vai dizer que ele, naquele momento em que ele estava diante das pessoas,
ele sentiu um grande desconforto e dor abdominal e teve de ser levado. E ele diz que 5 dias depois, Herodes morreu, comido de bicho, comido de vermes, que comeram este homem, devorando-o como que por dentro. Uma morte, irmãos, terrível. Vermes sendo usados como exército de Deus para estabelecer a sua vontade, para manifestar o seu juízo sobre Herodes, que não estava disposto a glorificar a Deus naquele momento. Ele foi punido experimentando vermes em seu corpo que o levaram à morte, experimentando aquilo que nós desfrutamos e provavelmente desfrutaremos, se é que eu posso usar essa palavra, experimentaremos depois que morrermos. Seremos comidos por vermes. Mas estava ali, irmãos, Herodes, sendo punido gravemente por Deus por causa do seu pecado. Não sabemos se é preciso o que Joséfo diz, se foi depois de 5 dias mesmo, ou se foi antes, irmãos, mas o fato é que o Senhor Deus matou Herodes. Foi o Senhor quem fez isso. Herodes, irmãos, ele permite que o seu coração seja tomado pela soberba. Ele permite que o seu coração seja tomado pela vaidade. Ele permite isto em seu coração, irmãos, e nós precisamos ter demais cuidado com isso. Porque nós podemos, do mesmo modo, cair no desagrado de Deus, como o próprio Herodes. O Senhor revela que é um Deus que odeia o pecado. E nós precisamos, irmãos, cuidar disto. O Senhor revela que odeia a soberba, a vaidade, o orgulho, quando ele, por exemplo, cai com a manifestação da sua ira em Babel. Pessoas que estavam ali vaidosas, soberbos, orgulhosos do Senhor. Destruiu. O Senhor caiu então com manifestação de juízo. Nabucodonosor, grandemente orgulhoso. Leia lá depois, Daniel capítulo 4, versos 29 até o verso 37. Como este homem fora humilhado, tomando glória para si em toda a sua vaidade relacionada ao seu reino. Começou a comer e agir como um animal. O Senhor o humilhou. Homens que em sua soberba tentam se elevar, imaginando que são o que não são. Nós podemos olhar mais para a própria Escritura. Atente para o que diz a palavra em Provérbios capítulo 16, verso 18. Texto muito conhecido, que até mencionei aqui, mas nos diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16, verso de número 18. Mas nós podemos olhar agora para o que diz a palavra, para que não pensemos que trata-se de uma realidade apenas no Antigo Testamento. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, a palavra do nosso Senhor nos diz assim. 1 Pedro 5, 5. Rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E nós lemos aqui também, na revelação da vontade do nosso Senhor, Tiago capítulo 4. E olhe de modo específico para o que diz o versículo de número 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós cantamos, irmãos, aqui o Salmo de número 101, onde o Senhor Deus, ele vai revelar que é um Deus que se volta e não aprova aquele que é soberbo. O
O Salmo 101 nos diz: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então perceba, irmãos, que a Escritura nos apresenta que o Senhor Deus, Ele não aprova aqueles que tentam, na sua loucura, agir com orgulho, vaidade, tomando uma glória que não é para você. Deveria, irmãos, o próprio Herodes agir como Pedro agiu. Olha o que diz a palavra em Atos, capítulo de número 10, versos 25 a 26. A palavra nos diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Olha também o que diz a palavra, agora um pouco mais à frente, ainda em Atos, capítulo 14, do verso 8 ao verso de número 18. A palavra nos diz: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós. Sujeitai-vos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou fixar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Servos do Senhor, conscientes de que somente Deus é Deus e somente Ele deve ser glorificado, rejeitam. Herodes não o faz, irmãos. Como precisamos cuidar disto? Não podemos, na nossa arrogância, não podemos, na nossa soberba, imaginar que o louvor deve ser dado a nós, como muitos procuram fazer. E muitos de nós, sobretudo nós que estamos envolvidos com o trabalho público, como no ministério pastoral, são muitas as tentações nesse sentido, em tentarmos tomar para nós, com orgulho, a glória que é devida somente a Deus. Mas vocês devem entender na sua própria vida, leve esse princípio. Tudo o que você fizer, nunca tente atribuir isto como motivo para que você seja louvado, porque somente Deus deve ser glorificado em tudo. Faça sempre tudo, tendo em vista o louvor do seu Deus triuno.
Não seja soberbo. Seja como o próprio Davi, como no salmo que nós cantaremos logo aqui depois. Eu não sei se você poderia dizer isto, mas você seria capaz de dizer: não é soberbo o meu coração? Quando você faz o que faz na sua vocação, será que você poderia dizer com sinceridade as palavras de Davi no Salmo 131, meu irmão? Nos momentos em que você está envolvido com o seu trabalho, público ou privado, não importa, será que você poderia dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração? Será que você é capaz de dizer: não é altivo o meu olhar? Será que você seria capaz de dizer com sinceridade: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim? Vasculhe o seu coração com sinceridade e tente identificar se essa pode ser uma realidade acerca de você. Se você não conseguir, irmão, dizer isto com sinceridade, é porque você tem sido orgulhoso, vaidoso, soberbo em vários aspectos da sua própria vida e precisa identificar isso e corrigir isto. Porque o Senhor Deus, Ele resiste o soberbo. Ele não vai aprovar se nós continuarmos caminhando de um modo que é desagradável ao nosso Deus. O meu Deus, irmãos, que é o Deus de vocês, nos chama a andarmos humildemente com Ele. A andarmos em sinceridade diante dEle. A andarmos alegres com o nosso Senhor, fazendo unicamente aquilo que honra o seu nome. E deste modo, irmãos, nós seremos abençoados. Não punidos, não disciplinados, mas seremos abençoados pelo nosso próprio Deus, que abençoa aqueles que andam retamente. Do contrário, se o homem permanecer na sua loucura, tentando tomar para si, sem arrependimento, a glória que não é sua, vai experimentar vermes. Todos nós experimentaremos isso, nós que cremos em Cristo ou não. Mas a Bíblia descreve uma realidade que só experimentarão aqueles que não conhecem o Senhor. Quando a Bíblia fala sobre vermes, está relacionado também a juízo. Olha o que diz a palavra em Isaías, capítulo 66, verso 24. Isaías, último capítulo de Isaías 66, versículo de número 24. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Você consegue se lembrar de palavras semelhantes a estas aqui? Olha o que diz Marcos capítulo 9, a partir do versículo de número 42. Falando sobre o juízo. A palavra do nosso Deus nos diz assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Meus irmãos, Cristo falou abundantemente sobre a realidade do juízo, sobre a realidade do inferno, e nós devemos pensar com seriedade acerca disto. O Senhor, Ele lançará no inferno, onde o verme não morre,
todos aqueles que não procuram andar segundo o Evangelho. Todos aqueles que não se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, como Herodes não se arrependeu, experimentarão juízo. Esse texto fala, irmãos, sobre o juízo do Senhor que virá sobre todos os homens que permanecerem andando longe do Senhor. Por essa razão, atente. Você que não conhece a Cristo aqui, você jovem, adolescente, criança, homem, adulto, que não teme, não conhece a Deus, corra para Cristo. Senão você vai experimentar esta realidade que é terrível. Muito pior do que o que Herodes experimentou. Ele foi comido por verme durante um tempo curto, mas a realidade daqueles que estarão no inferno é eterna. Não terá fim. O caminho que tem para que você possa fugir disto é o caminho apresentado na palavra, que é Cristo. Aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Corra para Ele, arrependido e crendo nele como seu Salvador. Do contrário, a ira do Senhor cairá sobre você. Assim, irmãos, morre Herodes, homem perverso que se levantou contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu intento, esmagar a igreja, o que ele tem como fruto? A sua própria morte. O que acontece com a igreja, irmãos? O texto nos diz, no versículo 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Entretanto, irmãos, é um porém bem marcado aqui no grego, mostrando um contraste imenso entre o evento anterior e o que está acontecendo. Nos mostrando que, apesar da inimizade do mundo, apesar da inimizade de Herodes, apesar da perversidade de Herodes, matando Tiago, prisionando Pedro, que também deve ter sido razão para o Senhor também matá-lo, apesar de tudo isto, o Senhor fez com que a sua igreja avançasse. E é interessante como ele vai falar na igreja, que ele vai dizer, entretanto, a palavra do Senhor crescia. É interessante que ele vai usar a igreja e vai falar na igreja usando o nome palavra. Apresentando-nos aqui que a igreja e a palavra estão unidos de um modo tão sério, irmãos, que é como se uma coisa pudesse ser usada pela outra e elas não podem ser separadas, não. A palavra de Deus está falando, a igreja do Senhor crescia, a igreja do Senhor se multiplicava. Como em vários outros momentos a própria palavra nos diz, usando aqui, não é, essa ideia de crescia e se multiplicava, Atos capítulo 5, verso 14, Atos capítulo 6, verso 7, Atos capítulo 5, verso 31 e outras porções nos apresentam essa mesma linguagem. A igreja, a palavra se multiplicava, crescia, avançava, mesmo em meio à oposição dos seus inimigos. Para ele falar, irmãos, que a igreja, usando a palavra, né, chamando a igreja de palavra do Senhor como que avançando, é porque essa igreja realmente, irmãos, ela pregava certamente esta palavra e porque esta igreja vivia a palavra. Como se uma coisa fosse confundida na outra. Que coisa extraordinária para uma igreja naqueles dias. Igreja nascente, um neném, comparado à igreja de Cristo, mais amadurecida. Como nós já temos hoje, não é a palavra completa e nós que desfrutamos de toda a revelação completa do nosso Senhor. Veja, irmãos, aqui nos mostra que a igreja ela deve ser marcada por isto. Uma igreja que proclama a palavra e uma igreja que vive essa palavra.
Isso deve ser encontrado em nós, irmãos. Essa igreja deve ser conhecida como uma igreja onde a palavra do nosso Deus ela é proclamada. Não somente a nossa congregação, irmãos, mas todas as igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo. Não pode ser verdadeira igreja se não houver pregação da palavra. Logo, se você se deparar com algum contexto em que a palavra do Senhor não é pregada, mas vários rituais são feitos, aquilo não é igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a palavra do Senhor é lida, explicada, ensinada, proclamada, aplicada à igreja do Senhor. E o convite daquele que proclama a si mesmo, mas também a toda a igreja é a que vivamos a palavra. Que a palavra proclamada esteja na nossa mente, desça para o nosso coração, se revele numa vida vivida segundo a verdade. E então a igreja avança. Não avança simplesmente porque pregamos a palavra. Não avança simplesmente porque vivemos a palavra, mas porque Deus se utiliza disto. E usa estes meios. E faz a sua igreja, então, avançar de vento a popa. E aqui, então, irmãos, eu não consigo não olhar para esta realidade e não ver que não há quem possa impedir o avanço da igreja do Senhor. Não há quem possa ser um obstáculo. Como alguém disse, a igreja de Cristo é imparável. Porque não há quem possa fazer com que o Evangelho e a igreja do Senhor não prevaleça neste mundo. A não ser que fosse possível que Cristo ele fosse subjugado pelos homens e o seu avanço e poder por meio da igreja como rei pudesse ser impedido. Mas há alguém que possa impedir o Cristo de Deus, o rei da igreja de Cristo. Há alguém que é tão poderoso neste mundo que possa impedir que o Senhor faça com que sua obra avance. Não há, irmãos, possibilidade disto. Porque Cristo é rei e ele reina sobre nós. E nós vimos na pergunta 45 do Catecismo Maior como Cristo exerce as funções de rei. Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente os governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Que coisa, irmãos, extraordinária. Este é o Cristo a quem nós servimos. Este é o Cristo que é nosso Senhor e este é o Cristo que tem conduzido a todos nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso deve nos encher de paz, mesmo em meio à adversidade, e de expectativa otimista quanto ao avanço da igreja de Cristo, porque Cristo, ele reina. E essa é uma verdade patente nas Escrituras sagradas. Mas porque o Senhor é quem faz esta obra bendita avançar. E ele faz isto, irmãos, através de servos inúteis. E é exatamente isso que o finalzinho, versículo 25, que serve também para introduzir o capítulo seguinte, nos ensina. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Quem é esse, irmãos? Filho de Maria. A igreja onde eles estavam reunidos para orar. Quem é este homem chamado João Marcos? É aquele homem que escreveu o Evangelho de Marcos, que nós ouvimos exposições aqui durante 1 ano e 11 meses. Homens que foram usados por Deus. Barnabé, Paulo, João Marcos, Silas,
tantos outros, servos inúteis, mas que foram usados por Deus para o avanço do seu reino. E aqui nos é apresentado esses homens que estarão envolvidos com o avanço da Igreja de Cristo. E nós veremos, irmãos, a partir do próximo domingo, a primeira viagem missionária. E como esse evangelho vai impactar o mundo. Nós fomos alcançados por ele, através de servos inúteis. São servos como nós, irmãos, que o Senhor usa. Ele usa os seus ministros do evangelho para a pregação autoritativa da sua palavra. Ele usa vocês, membros da igreja, no testemunho da sua palavra neste mundo, para o estabelecimento e avanço contínuo do seu reino. Empenhemos-nos nisso, irmãos, em falar sobre a palavra. Oremos ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, porque os campos estão aí, vastos, para que mais pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho em todos os cantos da terra, se rendam a Cristo, o nosso comum Salvador. Nós devemos nos envolver com isto, confiando no Senhor, que nos usa para isto, certos da vitória da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, nós te agradecemos pela graça de ouvirmos nesta noite a exposição da tua palavra. Louvado seja o Senhor. E pedimos a ti, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos servos teus que vivem para a glória do teu nome. Não permita, ó Deus, que a soberba, o orgulho, a vaidade tome conta do nosso coração. Não, Senhor. Ajuda-nos a vivermos para a glória do teu nome e a sermos testemunhas da tua palavra neste mundo, cooperando na dependência do Senhor, com o avanço do teu reino. Ó Deus, dá-nos graça. Usa-nos, Senhor, para o louvor da tua glória, para a edificação da tua igreja, para o avanço da tua igreja neste mundo. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloquemos-nos em